Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Então, mais um vídeo aqui pro nosso canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Hoje vai ser um vídeo assim diferente aqui no canal. É um vídeo onde nós vamos contar um pouquinho de um testemunho que aconteceu conosco logo no início da conversão, no ano de 2014. Eu fui uma testemunha ocular, né? Eu estava lá presente, presenciei este milagre, essa maravilha de Deus, eu e minha irmã mais velha, mas esse testemunho é da minha irmã mais nova, da Wanda, que está aqui hoje. Oi, pessoal! Tudo bem? E ela vai contar como aconteceu tudo isso naquela época. Pode falar. Então, pessoal, vou tentar ser o mais breve possível. Aconteceu que a gente foi no monte, como vocês já sabem, né? A gente antes era católica, depois nós conhecemos, né, Jesus assim dessa forma mais profunda. E a gente tinha o costume de ir ao monte, né, orar lá com o pessoal ali da igreja, né? E a gente lá nesse monte, um senhor esteve lá, orou por mim, pela minha irmã. E basicamente tudo começou assim. Eu senti uma alegria profunda, não conseguia me conter. Esse é um dos meus testemunhos, né? Uma alegria que não dá pra descrever, uma alegria que você só consegue rir e rir e automaticamente todo mundo que tá à sua volta começa a rir também. É algo contagiante, mas uma alegria profunda, intensa, e que creio que várias pessoas, né, que conhecem a Deus puderam ter essa experiência. Se você ainda não teve essa experiência, creio que o Senhor, né, um dia possa ir te tocar para que você possa ter esse sentimento maravilhoso que é essa alegria constante, a alegria profunda de Cristo, né? E mais à tarde, assim, depois que a gente foi embora para casa, eu ainda estava sentindo como um respirar, sabe? Mas eu estava segurando, controlando aquilo. Porque eu não entendia bem o que era, mas era uma coisa muito forte. Aí chegando em casa, eu não consegui mais me conter em segurar isso. E comecei a falar em vários idiomas. Não sei explicar, é como se me pressionasse a falar, entendeu? Mas eu não conseguia, porque aquilo era novo para mim, eu não sabia como lidar com aquilo, não sabia como parar aquilo. E eu já estava ficando... No início foi surreal, surpreendente, mas depois eu fiquei meio assim, meu Deus, como é que eu vou parar de falar em outras línguas, eu quero falar normal. E Vanessa, né, e minha outra irmã mais velha também estava ali. E eu lá meio que desesperada como parar com isso, né? Elas entenderam que eu queria parar, mas eu não conseguia. E eram vários idiomas que eu nem conhecia, do nada eu estava falando um idioma meio semelhante a um chinês, japonês, a inglês. E foram misturando vários idiomas ali, eu não conseguia conter aquilo. Foi uma experiência única, maravilhosa. Mas ao mesmo tempo, né, para quem não conhecia tanto isso, para mim foi muito marcante. Aí a minha irmã, né, como a gente era recém-convertida ainda, a minha irmã ligou pro meu cunhado, que na época não era meu cunhado, né, ainda, o marido da Vanessa, para nos orientar no que fazer, porque a gente estava assim, sem saber como fazer, né, parar, mas a gente sabia que não podia de maneira alguma entristecer o Espírito Santo. Então como que a gente pede assim de uma forma para conseguir conter isso, e eu não sabia como parar. Mas aí o meu cunhado nos instruiu, né, da forma sábia, né, que ele tem muita sabedoria, né? Então ali minha irmã orou e graças a Deus, né, eu voltei a falar normal, né, o português normal, porque para mim eu tava desesperada, porque eu não sabia como voltar a falar o português. Gente, eu quero voltar a falar, meu Deus! Mas foi uma experiência maravilhosa. E assim, para quem ainda não pôde ter essa experiência, né, não deixe de buscar, não deixe de clamar, né, ao Senhor, que Ele possa surpreender vocês. Não precisa necessariamente ser com esse, né? O Espírito Santo tem vários dons para derramar. Então, assim, Ele quer usar cada um de nós, usar cada um de vocês. Basta ter o coração mesmo aberto, né, para deixar o Espírito Santo agir da forma que Ele quiser, né? Não necessariamente que
Ele, né, me permitiu ter essa experiência, que com você vai ser a mesma experiência. Às vezes ele vai te usar de uma forma diferente. Igual assim, eu gostaria muito de ter esse dom da palavra, né? Que Vanessa, ela fala com uma ousadia. Eu já sou mais tímida e tudo mais. Mas assim, Deus usa cada pessoa de acordo com o que Ele quer, porque Ele tem uma obra específica na vida de cada pessoa. Então, assim, eu creio que Deus tem uma forma de agir na vida de cada um, no individual de cada um. E esse é um breve testemunho, né? Mas, sim, são coisas grandiosas que Deus faz e tem feito ao nosso respeito. Então, a gente tem que deixar lugar para o Espírito Santo agir, porque Ele quer sim agir no meio de nós. A alegria e a paz que o Senhor traz em nosso coração é algo tremendo. Então, assim, eu convido, né, cada um de vocês a também buscar esse conhecimento da pessoa de Deus, da pessoa do Espírito Santo, porque Ele quer nos conhecer mais, Ele quer que a gente o conheça mais. Quer dizer, nos conhecer Ele já conhece, né? É nós que temos que buscar conhecer mais a Deus dia após dia. Amém? Esse é um breve testemunho e espero que tenha edificado a fé de vocês. Amém? Bom, gente, minha irmã, ela não gosta muito de aparecer em vídeos, que nem ela falou, ela é muito tímida nesse sentido de fazer vídeo, então isso já é um milagre dela estar falando aqui, testemunhando para vocês. Como ela disse, na época estavam presentes eu, a minha irmã mais velha e ela ali nesse dia, e foi algo surreal para nós, porque, como eu disse, nós viemos de uma família católica que a gente não conhecia assim a Deus, sabe? Não sabia do que Ele poderia fazer, do poder de Deus. Então, vivenciar algo assim, e não foi na igreja, não foi as pessoas poderem falar, alguém induziu você, alguém, sei lá, manipulou somente, alguém... Não, foi em casa, foi uma experiência em casa ali. E a gente chegou e ela começou a falar em línguas e a gente não sabia o que fazer, como fazer pra... Sei lá, eu na época peguei um celular, comecei a gravar um celular antigo, eu nem tenho mais essa gravação, gravei ela falando alguns idiomas assim, e foi uma experiência assim incrível, incrível mesmo, e nos edificou muito na fé naquela época, sabe, que a gente não sabia, sabe, o que Deus poderia fazer, a gente nem nunca tinha ouvido falar nessa questão de línguas, de idioma, ainda mais de idiomas, e assim, a gente ficou maravilhada com o poder de Deus naquela época. Eu lembro que o meu irmão, ele estava dormindo, meu irmão não era convertido, e ele estava... Os quartos ficavam na parte de cima, a sala, a cozinha ficava no andar de baixo, então ele desceu as escadas e foi até a gente, porque a gente estava ali reunido, já era mais de meia-noite, e aí a Wanda falando outros idiomas e estava falando um pouco alto até, e aí ele chegou lá falando, o que vocês estão arrumando, gente? Assustado com aquilo, falando, vocês vão acordar mãe e pai, não sei o quê. Ele nem sabia assim ao certo o que ele falava com aquela situação, nem nós sabíamos, nem ele também. Então, assim, foi uma experiência realmente incrível e nós sabemos que essa experiência, ela é possível, pois ela aconteceu também com as pessoas ali na Bíblia, depois com a descida do Espírito Santo. Na Bíblia vai falar isso em Atos 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde fala sobre a descida do Espírito Santo, onde muitos estavam ali reunidos, o Espírito Santo desceu e muitos irmãos começaram a falar em outros idiomas e foi uma experiência realmente incrível para nós. Algumas coisas a gente conseguia entender um pouco do inglês ou do espanhol quando ela falava, e porque ela falava às vezes God is good, Deus é bom, falava assim coisas que a gente conseguia perceber em alguns momentos, dependendo da língua, que é um pouco mais fácil de entender, e já outras coisas a gente não entendia nada. E o interessante também desse dia é que a voz dela mudava totalmente de um idioma para o outro, sabe? Então, assim, não tinha como ela estar imitando isso ou inventando algo assim. Quando ela falava uma língua, dependendo se fosse uma língua, sei lá, oriental, alguma coisa, a voz dela afinava muito, sabe? Tipo aqueles desenhos assim esses desenhos tipo de Dragon Ball, ou de sei lá o que, lá na língua de chinês, japonês, não sei, aí ficava uma vozinha assim mesmo. E aí, dependendo de uma outra língua que ela falava, a voz dela já ficava bem mais forte, bem mais grossa. Era assim, algo impressionante. Então, se você já viveu algo parecido, escreve aí nos comentários. Se você quer viver algo assim grandioso com Deus,
Peça a Ele que com certeza Ele vai se manifestar a você, Ele vai se revelar a você. Deus não tem algo só para uma pessoa, Ele distribui a todos aqueles que o buscam, porque quem pede recebe, quem busca encontra e quem bate a porta se abre, amém? Então é isso o vídeo de hoje, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!